Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. Esse vídeo é de um dos primeiros assuntos da disciplina Odontologia em Saúde Coletiva 3, lá da Faculdade de Odonto. Hoje eu vou falar sobre o contexto atual da prática odontológica, a aula que eu costumo dar nessa disciplina, ela é bem mais extensa e para tornar mais tranquilo, eu resolvi dividir em diversos vídeos. Então, esse é o primeiro de uma sequência. Eu gosto muito de trazer essa notícia já bem antiga para abrir a aula. Vejam que isso saiu no jornalismo da Band em 2010. Então, como eu já estou gravando esse vídeo em agosto de 2020, já são 10 anos aí, e naquela época a manchete era: Brasil reúne 19% dos dentistas do mundo. E o autor da matéria continuava chamando a atenção que havia, naquela época, 219 mil profissionais formados. Essa tabela foi retirada de um capítulo de livro que é a leitura que dá base a essa apresentação aqui, que vocês vão ler na disciplina. Se chama O Dentista e o Mercado do Trabalho. Foi publicado nesse livro aqui, Política de Saúde Bucal no Brasil. Esse livro existe para ser baixado no Cielo Livros, aberto, gratuito. Foi publicado pela EDUFBA, organização de Sônia Cristina Lima Chaves, e vou deixar o link na descrição. Nessa tabela, que veio desse capítulo de livro, tem dados de muitos anos, e vocês percebem que em 1960 partíamos de uma base de 23 mil dentistas para, em 2015, chegar a quase 270 mil dentistas. É lógico que nesse período a população brasileira também cresceu, de 70 milhões para 204 milhões. Porém, é possível fazer cálculos e perceber que o crescimento do número de dentistas é muito mais acelerado do que o crescimento da população. E é possível fazer esse cálculo de duas maneiras. Você pode fazer, como está ali na penúltima coluna, pode fazer uma divisão do número de dentistas pela população, e aí, em geral, se adota a base de 10 mil habitantes. Vocês vão encontrar muitas publicações expressando dessa maneira. Com isso, nós vemos que em 1960 nós tínhamos pouco mais de 3 dentistas para cada 10 mil habitantes. E aí nós chegamos em 2015 com um pouco mais de 13 dentistas para cada 10 mil habitantes. Mas é possível fazer um cálculo ao contrário, né? E fazer uma divisão que é quantos habitantes por dentistas? Então, você tem 3.052 habitantes por dentistas em 1960, chegando até 760 habitantes por dentistas em 2015. Certo, mas vocês devem estar me perguntando o que é que tem hoje, né? Eu não sei que dia vocês estão assistindo esse vídeo. Eu estou gravando para a minha turma de 2020.3, né, o semestre suplementar. Mas talvez esse vídeo esteja sendo assistido daqui a muito tempo. Então, agora, em agosto de 2020, fiz uma consulta ao site do CFO, cheguei à conclusão que havia algo mais que 340 mil dentistas no Brasil. E indo ao site do MEC, encontro que existem 541 cursos de odontologia. Mas toda vez que eu vou dar essa aula, né, eu dou essa aula todo semestre, e antes da aula começar, eu vou rapidinho no site e atualizo o slide, porque sempre precisa atualizar. Então, se você estiver assistindo há um certo tempo, longe do período em que eu estou gravando, procurem nesses portais para ter a informação mais atualizada. Essa é a forma como aparece o site do CFO em 2020. A depender do ano em que vocês assistam esse vídeo, pode ser um pouco diferente. Hoje vocês precisam clicar na aba de serviços, em seguida estatísticas, selecionar profissionais e entidades ativas e em seguida clicar em quantitativo geral. Esse é o resultado que aparece. Vejam que essa é a tabela com todos os resultados. O que
interessa mais imediatamente para você está nessa primeira coluna, que é o número de dentistas. Baixando a barra de rolamento, vocês vão encontrar o resultado para o Brasil. Vocês também podem dar uma olhadinha nessas outras informações aqui. Qualquer dúvida, vocês consultam essa legenda. Vocês encontrarão de forma praticamente unânime entre dentistas, entre entidades odontológicas, a compreensão de que esses números são excessivos, de que seria necessário controlar a quantidade de dentistas existentes no Brasil, através de um critério mais rigoroso em relação à abertura de cursos, novos cursos de odontologia. Então, a manchete que eu trago aqui foi retirada do próprio site do Conselho Federal de Odontologia, é de 2019, e sinaliza uma intenção dessa entidade de pressionar o Ministério da Educação para que não autorizasse mais a abertura de novos cursos. Eu trago em destaque uma frase dessa matéria que eu falei no slide anterior, porque há a sinalização de que em apenas 4 anos o número de instituições que ofereciam graduação em odontologia cresceu 87% e chegou a 412 faculdades. Bom, essa é uma matéria de 2019 e vocês podem sempre voltar ao site do MEC para pegar o dado mais atual e ir comparando, inclusive, ano a ano, como é que isso se dá. Eu vou mostrar a vocês como é que faz isso. Esse é o portal EMEC e deixarei o link na descrição desse vídeo. Vocês, acessando essa página, encontrarão primeiro a consulta interativa. Às vezes ela dá defeito porque você precisa ter instalado o Flash, nem todo computador tem isso, mas vocês também podem fazer a consulta avançada. Então, a forma como obtive os dados foi selecionando, buscar por curso de graduação, coloquei curso odontologia e coloquei pesquisa exata. Conforme vocês baixam a barra de rolamento, vão aparecendo filtros. E é interessante experimentar o uso desses filtros. Vocês podem filtrar de acordo com a unidade federativa, de acordo com o município, se o curso é gratuito ou não. E existem outros critérios que não vão fazer muito sentido para aplicar ao curso de odontologia. No final, vocês precisam fazer a digitação do código de verificação, né? Para vocês provarem que não são robô. Aí vai aparecer o resultado. Esse é o resultado que apareceu quando eu fiz a busca. Então, vocês observam que aparecem as instituições, inclusive a sigla delas. Nós já fizemos uma seleção por curso, né? Eu quero destacar as vagas anuais. Então, todo ano a UNB oferta 60 vagas do curso de odontologia. E também pode ser de interesse de vocês saber quando foi criado cada curso. Uma coisa muito legal é que vocês podem exportar como Excel, e aí você obtém uma planilhona, e com isso vocês conseguem fazer várias simulações, testar hipóteses. Pode ser bem interessante, viu? Tem uma outra seção do site que aparece o mapa do Brasil, você escolhe o estado, e aqui é o resultado quando apertei na Bahia. Então, vejam que na Bahia existem 44 instituições que oferecem cursos de odontologia. Então, também é uma outra forma de se obter informações. Só com isso que eu mostrei para vocês, já é possível construir um cenário de como está a odontologia do ponto de vista quantitativo. Então, a quantidade de dentistas, a quantidade de faculdades. Vocês podem, inclusive, construir hipóteses e, a partir disso, ir testando as hipóteses com essa base de dados que vocês construíram. Vocês já têm os caminhos. A partir dessas informações,
Eu pergunto se a quantidade de dentistas que nós temos no Brasil é excessiva ou é deficitária. E se vocês derem qualquer resposta, vocês vão ter que justificar, né? Vocês vão ter que dizer, não, isso aqui é muito. Mas aí eu pergunto, e qual seria o certo? Isso aqui é pouco, e qual seria o ideal? Quantos dentistas o Brasil deveria ter no ano de 2020? Bom mesmo é aula presencial, né? Quando eu estou fazendo essa aula em sala, aí eu pergunto: o Brasil tem muitos ou poucos dentistas? Todo mundo fala tem muito. Aí eu pergunto assim: e qual é o ideal? Aí o pessoal diz: ah, não, tem uma meta aí da OMS, eu ouvi falar que existia. Essa história de fato é muito conhecida. Vejam nesse slide que isso circulou inclusive num jornal voltado para o público leigo. E isso aparece demais. Só que o foco que é dado é na carência de dentistas, não no excesso. Tudo bem, essa aqui é uma informação de 2011, beleza, já são 9 anos que se passaram, porém, lembram, aquela primeira matéria que eu trouxe era de 2010 e falava que o Brasil tinha 19% dos dentistas do mundo. Então, como é que a gente explica isso? Bom, o jornal afirma: a OMS recomenda um máximo de 1.500 pacientes a cada dentista. E, com base nesse critério aí, haveria 7 estados que ultrapassam esse limite e, portanto, teriam carência. Quem são? Então, aqui, olha só, Acre, Amapá e Pará, e também aqui, Piauí, Bahia, Ceará e Maranhão. Então, a partir de dados de 2011 e considerando que exista essa suposta meta da OMS, quem está na Bahia está vivendo num estado com carência de dentistas. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque eu já gravei um vídeo sobre isso, mas eu trago essa publicação que já tem tempo, ela foi publicada em 2000 pela própria OMS. Eu não tenho acesso à publicação em português, eu só tive em inglês. A própria OMS deu tanto destaque a isso que fez um box só para tratar desse assunto. E ela afirma que não existe um número certo. Essa publicação fala sobre médicos e enfermeiros, mas a gente pode adotar esse mesmo raciocínio para todos os profissionais de saúde, dentistas inclusive. Não existe uma norma absoluta que diga respeito à proporção certa de médicos e enfermeiros em relação à população. Isso também vale para as demais profissões de saúde, porque existem muitos critérios que influenciam no que seria uma boa proporção. Dentre os critérios que a gente precisa pensar, falando um pouco mais sobre dentistas, seria o modelo de atenção. Então, será que estamos falando de um modelo mais curativista, mais preventivista, ou um modelo integral? Precisaremos pensar o processo de trabalho, ou seja, existe ou não delegação ampliada de atribuições para os recursos humanos auxiliares. Precisamos pensar também no quadro epidemiológico. Então, nas últimas décadas, houve uma diminuição acentuada da cárie na população brasileira. Isso certamente impacta na quantidade de dentistas necessários. E também o planejamento em saúde. Se a gente está pensando numa lógica de prover acesso à saúde, se nós queremos de fato fazer atenção à saúde, isso vai repercutir na quantidade de profissionais necessários. Então, falar sobre quantidade de dentistas é falar em referência a algo. Então, é pouco dentista para quem? É muito dentista para quem? Eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu gravei há 4 anos atrás, Lendas Urbanas na Odontologia, que eu exploro melhor essa questão.
E tem também uma coisa que os alunos sempre lembram. Eles dizem assim, professora, não é só um problema de quantidade, é um problema de concentração. Os dentistas estão mal distribuídos. Sim, estão, e isso é bem antigo. Vejam nessa tabela que em 1982 você já tinha uma distribuição muito desigual de dentistas no Brasil. A região sudeste, por exemplo, concentrava 61,8% dos dentistas no Brasil. E em 2008, 59%. Então, depois de tanto tempo, você nem tem um equilíbrio considerável. Você tem, né, uma diminuição pouquíssimo considerável. A gente poderia procurar dados mais atuais a respeito disso. Vocês podem fazer isso com aquela planilha de Excel que eu mostrei para vocês. E é essa tarefa que vocês vão fazer. Então, isso aqui só está valendo para quem estiver assistindo esse vídeo e for aluno de Odontologia em Saúde Coletiva 3, tá bom? Se você não é da turma, não faça. Eu elaborei para a turma um formulário e vocês vão se dividir. Cada pessoa vai pegar um estado e vai fazer a busca nos sites, né, desses portais todos, e vai registrar quantos dentistas tem, quantos habitantes tem, quantos cursos de odontologia e qual a renda per capita. Então, tem coisa que vocês pegam no site do CFO, coisas que vocês pegam no site do MEC, tem coisas que vocês pegam no site do IBGE. Então, assim, cada pessoa pegando um estado, a gente vai compor um quadro atualizado e geral para o Brasil. E aí, nos próximos momentos, a gente vê qual foi o resultado, tá bom? Fiquem bem até no nosso próximo momento. Tchau!